Pai morre defendendo a filha do ex-marido dela em Itaquera, zona leste de São Paulo. A Tatiane e o Hernani foram casados por 20 anos. Juntos tiveram 3 filhos. O casal se separou há 2 anos, mas Hernani nunca deixou Tatiane em paz. Vivia ameaçando a ex e a família dela. Hernani resolveu ir até a casa dos pais de Tatiane para tentar falar com ela, mas a Tatiane não estava. E aí quem recebeu o Hernani foi o Gilberto, o ex-sogro, 62 anos, pai da Tatiane. Eles começaram a conversar, de repente uma discussão. O Hernani pegou uma faca e atacou o ex-sogro, que morreu na hora. Hernani fugiu depois do crime. Gilberto é a vítima. Hernani fugiu depois do crime, está sendo procurado pela polícia. E depois ele ainda envia um áudio para a mãe confessando o crime, você vai ouvir. A família precisou mudar de casa, a família da vítima. A família da vítima teve que mudar de casa porque tem medo que o Hernani volte para terminar o que começou. Coloca o áudio que ele manda para a mãe depois do crime, vamos ouvir, ó. Presta atenção. Acabei de matar o Gilberto aqui, ó, a faca. Meu Deus do céu. Olha isso. A Tatiane, que pulou fora desse relacionamento porque sabia que esse homem ia dar problema, vai falar com a gente. Tatiane, a mulher que perdeu o pai, porque o pai saiu em defesa dela, ela vai falar com a gente. Tatiane no Balanço, roda a reportagem. Meu pai não merecia morrer dessa forma. O pai não merecia. A Tatiane não quer mostrar o rosto. Ela está muito abalada com a morte do pai. Ela foi casada por 20 anos com Hernani da Silva Gomes e se separou há cerca de 2 anos. Não aguentava mais a bebedeira e a falta de compromisso do ex-marido. Depois do divórcio, ele chegou a invadir a casa dos pais de Tatiane, onde ela estava morando depois da separação. E ele descumpriu 4 vezes a medida, ele invadiu minha casa. Ele pulou pela balaustre, quebrou minha porta, arrebentou minha porta do quarto, ele quebrou meu celular, ele arrebentou a minha televisão da sala, fez tudo isso na frente do meu filho, que é filho dele também, de 11 anos. E aí quando você chamava os policiais até a casa, o que eles faziam? Nada, eles perguntavam sobre, mas não faziam nada porque eles falavam que só podia fazer algo se fosse flagrante. E a última vez eu falei assim, só vai ser flagrante o dia que vocês vierem buscar meu corpo? E ele falou, infelizmente, é assim que funciona. No dia do crime, Tatiane pediu a ajuda do pai para levar algumas gavetas. Ela estava de mudança porque tinha medo do ex-marido, que fazia várias ameaças a ela e à família. Quando chegou no serviço, recebeu uma ligação. Hernani estava na porta da casa dos pais, discutindo com familiares. A casa em que a família morava já não tem mais ninguém. Todos foram embora daqui, apavorados e com medo de Hernani voltar. Gilberto estava na casa com a família quando o Hernani chegou aqui fora. Ele queria ver o filho a todo custo. O Gilberto desceu então para conversar com o ex-genro. Mas quando ele chegou aqui, logo foi atacado por Hernani. Foi um golpe fatal. Depois Hernani fugiu e Gilberto ficou aqui. A família tentou socorrer, mas não conseguiu. E agora a família quer justiça. A mãe de Tatiane estava com o marido, tentou impedi-lo de descer e conversar com Hernani. Ele começou a falar alto, eu peguei e saí também e fui atender. Aí ele estava alterado. Tá? Eu acho que era só bebida, não tenho certeza, muito alterado. Aí ele começou a pedir o filho dele de 11 anos, eu quero meu filho, só que o filho dele não estava aqui porque estava com a mãe dele, né? E aí o meu marido falou para ele, você quer o seu filho por quê? Você tem que pedir ele de dia. Não deu tempo porque ele estava com uma faca escondida, entendeu? Ele tinha uma faca, só que não deu para ver. Hernani confessou o crime. Acabei de matar o Gilberto aqui, ó, a faca. E ainda continuou a fazer ameaças contra o próprio filho. Mandou mensagem para o meu filho, mandando mensagem para o meu filho mais velho, xingando meu filho, falando absurdos, xingando, agindo como se ele não tivesse feito nada, ainda debochando da situação ainda. Até então, eu ainda tinha esse contato com ele porque eu tinha medo por causa do meu filho. E ele mandou assim para mim, olha bem para o rosto do seu filho. O remorso que você vai ficar. Você vai se arrepender falando que ia matar meu namorado. Ele fazia coisas desse tipo. Hernani e Tatiane tiveram 3 filhos juntos. Um de 11, outro de 17 e o mais velho de 22 anos.
Eles viviam em Jundiaí e Hernani trabalhava como autônomo consertando máquinas. Mas há alguns anos não conseguia parar no serviço. Bebia muito. Tatiane não aguentou e pediu o divórcio. Para o tio de Tatiane, ela até esperou muito para separar. Ele causava muitos problemas com a família. Então, problema de droga, problema de bebida e, assim, totalmente inconsequente na vida pessoal dele. Aviso que Hernani tentaria algo não faltou. O próprio Hernani fez diversas ameaças. Descumpriu a medida protetiva contra Tatiane mais de 3 vezes. Ele fugiu depois do crime. A polícia investiga o caso e fez um pedido de prisão temporária para o suspeito. Tá todo mundo apavorado. Apavorado. E ele é capaz de fazer de novo. O meu pai abrigou, meu pai conviveu com ele, meu pai abriu a casa dele, a porta dele para esse homem. Sem saber que um dia ele faria uma coisa dessa. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Triste demais, né? Mas na resposta dela a gente percebe o que motivou essa explosão deste homem. Ver ela feliz nos braços de outro. O ciúme, ele é despertado quando a pessoa percebe que a outra pode ser feliz sem ela. Esse homem, quando descobriu, falou, cara, tua ex tá feliz da vida. Inclusive, você estava atrapalhando a vida dela, porque ela está voando agora. Está feliz, está produzindo, a família toda acha que ela é uma outra mulher. Aí você fala assim, cara, eu estava atrapalhando a vida dela. Ao invés do cara falar assim, eu tenho que mudar, não, ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E esses covardes, esses, como você fala sempre, né, frouxão. São frouxos, então. E ela conheceu alguém que estava cuidando bem dela, tratando bem dela. E ele não pensou que eles têm um filho. Tem um filho pequeno ainda. Agora o que vai acontecer? Ele vai ser preso, ele vai para a cadeia, não tenho dúvida nenhuma, pode até demorar, mas ele vai para a cadeia porque a polícia pediu a prisão temporária, vai pedir a prisão preventiva e eu acredito que a justiça vai dar a prisão preventiva, ele vai para a cadeia até ser julgado e vai ser condenado.